Em 2011, o mundo da música foi completamente surpreendido por um hit, Somebody That I Used to Know, uma música que apareceu simplesmente do nada, feito por um artista australiano na época desconhecido, mas que fez um sucesso absurdo no mundo inteiro, tocando em todas as rádios possíveis, o clipe se tornando um símbolo da cultura pop, recebendo prêmios incluindo 2 Grammys e principalmente era a música da intro do Resident Evil. O GOT, o criador da música, estava famoso com a sua música fazendo sucesso no mundo todo e sabe o que ele fez com tudo isso? Ele sumiu do nada. No auge da sua carreira, ele decidiu simplesmente se afastar da fama. Mas por que ele fez isso? Bom, hoje eu vou te explicar o que aconteceu por trás das câmeras e o real significado de Somebody That I Used to Know e como essa música mudou pra sempre a história do GOT. Antes do sucesso, o GOT tinha lançado 2 álbuns de forma independente, o Birdface e o Like Drawing Blood. Esses 2 álbuns não vão ser relevantes para esse vídeo, mas eles mostram o estilo que ele teria. As músicas são misturas de samples, instrumentos reais e bastante criatividade. Mas a história começa mesmo com Make Mirrors, de 2010. O GOT sempre teve uma forma muito artesanal de criar. Ele produzia suas músicas praticamente sozinho, no quarto da casa dos pais, usando instrumentos analógicos e samples de vinis antigos. E se você não sabe, sample é uma parte do instrumental da música que é reutilizado para criar outra. E foi justamente de um disco brasileiro que nasceu a base do maior sucesso da carreira dele. A batida de Somebody That I Used to Know vem de um sample retirado de uma música do compositor brasileiro Luiz Bonfá, uma faixa instrumental lançado em 1967. A melodia melancólica com o ritmo suave do violão combinam bem com a ideia do que ele queria passar. A história dessa música vem de um relacionamento passado do GOT. A letra é como se ele estivesse falando com outra pessoa do relacionamento, dizendo que os dois estão distantes um do outro, e por isso o nome é Somebody That I Used to Know, alguém que eu costumava conhecer. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. Mas tudo muda com o tempo. So when we found we could not make sense. E agora a pessoa é só alguém que você costumava conhecer. Mas a segunda parte da música é a visão da outra pessoa sobre o relacionamento. O que aconteceu nessa parte que não foi citada na primeira. E é aí que vem a voz da Kimbra. Dois lados de um relacionamento de 2 pessoas que costumavam se conhecer, 2 lados da mesma história, assim como um reflexo de um espelho, por isso o nome Make Mirrors. Bom, essa é a minha interpretação da música, e sinceramente eu acho que a letra e a dinâmica entre os vocais foi o que fez essa música ser tão viciante, e é entendível que ela tenha passado tantas vezes na época, ela é realmente uma música muito boa. Era uma música sobre término de relacionamento, o que sinceramente eu acho que é o tipo de música que mais existe hoje em dia, mas ela era crua e criativa. As pessoas lembram do GOT só por essa música, mas o próprio Make Mirrors tem outras tão boas quanto, inclusive vários videoclipes no canal do YouTube dele que eu acho muito criativos. O clipe com certeza contribuiu muito para o sucesso que a música teve, mas pouco antes de ser lançado de fato, o clipe de Somebody That I Used to Know foi vazado na internet, o que fez com que o GOT lançasse oficialmente antes do resto do álbum, e depois postando no YouTube, onde a coisa estourou de verdade. Até então ele só tinha uma música no YouTube, o Heart a Mess, que tem esse efeito que não envelheceu muito bem, e essa música contava com mais ou menos uns 200 mil views em menos de 4 anos. E Somebody That I Used to Know recebeu mais de 70 mil views em uma
semana, o que pra época era bastante coisa, ainda mais pra um artista pequeno que mal postava. E as views foram aumentando exponencialmente. E hoje, inclusive, contam com mais de 2 bilhões e meio de visualizações. E mesmo um ano após o lançamento, a música alcançou o top 1 da Billboard e permaneceu lá por 2 meses. E o álbum recebeu 2 Grammys, um de gravação do ano e outro de melhor álbum independente. E no intervalo de um ano, o GOT foi de um artista independente da Austrália para ter a sua música tocando no top 1 de todo mundo. Em 2012 não dava para fugir dessa música. Ela tocava na rádio, tocava na TV, na internet, em todo lugar que você ia tocava essa música. Você podia sair para comprar roupa e estaria tocando Somebody That You Should Know na loja. Só que toda essa fama teve um efeito negativo. O GOT começou a ser visto como um artista de um hit só, não por ele só ter feito essa música de boa, que como eu falei antes, ele lançou outras músicas excelentes e outros videoclipes muito criativos, mas porque essa música deu tão certo que ela praticamente ofuscou as outras. As pessoas não queriam ouvir as outras músicas do álbum ou da discografia dele, as pessoas queriam ouvir Somebody That You Should Know porque era a música que todo mundo queria ouvir. Durante os shows que ele fez na época, as pessoas só pediam pra ele tocar Somebody That You Should Know, e quando ele terminava de cantar, muitas pessoas simplesmente só iam embora como se só aquela música importasse. E assim, diferente de outros artistas, ele tocava essa música no começo do show, pra já dar o que as pessoas querem logo de começo, pra ninguém ficar enchendo o saco o resto do show. Só que a partir do momento que as pessoas chegavam, gravavam a primeira música e iam embora, mostrava que aquelas pessoas não estavam lá por causa do GOT, e sim porque elas só queriam ouvir aquela música que todo mundo tava ouvindo. E pra piorar, depois de um tempo muita gente começou a odiar essa música pelo fato dela tocar o tempo todo em todo lugar. E o GOT simplesmente começou a sofrer hate por ter feito essa música e ter que pedir desculpa por ter simplesmente feito uma música boa. Então ele decidiu se esconder, desaparecer da mídia e do mainstream por simplesmente não se sentir confortável com toda aquela pressão, com as rotinas lotadas de shows e de certa forma da sua música com um tema tão pessoal dele se tornar uma repulsa de tantas vezes que ela foi repetida. Inclusive ele nunca foi um artista que se importava em ser famoso ou ser o mais rico. Ele fez dinheiro suficiente para viver confortavelmente o resto da vida e simplesmente largou o mainstream para cuidar de outras coisas menores que ele queria, como por exemplo o projeto On The Online Orchestra que ele comanda. Ele continua trabalhando com música independente, colabora com outros artistas de vez em quando e evita qualquer tipo de rótulo comercial. Nada de TikTok, nada de hits forçados, só música genuína e experimental. O GOT não desapareceu, ele só escolheu o silêncio em vez da fama e a arte em vez do dinheiro. Em entrevistas ele explicou que queria manter a pureza artística da música, sem transformar tudo isso em dinheiro. Ele não queria ser lembrado como um cara de um hit só, mas sim como um músico autêntico, livre e fiel à própria visão. Esse desapego ao dinheiro e à fama fizeram ele recusar contratos milionários que ele simplesmente não precisava. Inclusive, o videoclipe oficial de Somebody That You Should Know e todos os outros clipes do canal do YouTube dele nunca foram monetizados, porque o GOT nunca concordou que as suas músicas fossem atreladas à propaganda, o que só de AdSense faria mais de 10 milhões de dólares só com Somebody That You Should Know. Mas pra ele nada disso importa. Ele fez a escolha de viver em paz, sem pressão. E um último adendo é que após o sucesso da música, o GOT pagou uma indenização de $1 milhão à família do Luiz Bonfá e creditou mesmo como co-criador da música mesmo uma década após a sua morte. Algo muito merecido porque o sample ajudou muito no sucesso que a música teve. Eu acho que esse efeito de Somebody That You Should Know surgiu pelo jeito que a música estourou. Hoje em dia nós vivemos em uma era de hits singulares e não mais um álbum como era antigamente. As pessoas costumam ouvir uma música só e não o artista ou o álbum inteiro. E na verdade eu acho que a escolha do GOT fez com que essa música envelhecesse muito melhor do que outros exemplos de estouros que tocaram em todo canto. Eu realmente respeito muito ele por todas as decisões que ele tomou e ele ter colocado a própria saúde e a própria vida artística na frente da fama e do dinheiro. Ele entende que ele não precisa daquilo para se provar e que as músicas dele são excelentes independente se tá perto do grande público ou não. Esse foi a história do GOT após Somebody That You Should Know. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.